Olá, bem-vindos a mais essa nossa exploração aprofundada. Hoje a gente está com os trechos aqui de um texto bem instigante. O nome é Escatologia e o Sobrenatural, Profecia e Engano Religioso. Hum, A nossa tarefa aqui vai ser meio que desvendar o que essa fonte específica pensa sobre profecia bíblica, sabe? Como ela diferencia isso do que a gente vê por aí de tendência sobrenatural e do que o texto chama mesmo de engano religioso. sim. Já começa forte com Isaías 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, que eu sou Deus e não há outro, que anuncio o fim desde o princípio. Farei toda a minha vontade. Quer dizer, já dá o tom, né? Exato. E esse tom é fundamental para o argumento do texto todo. Essa ideia de um Deus que sabe e, mais que isso, decreta o fim desde o começo. Isso é apresentado como a chave para entender a profecia bíblica de verdade. Entendi. E ao contraste vem logo em seguida, né, com o que a fonte vê como um fascínio crescente nosso, humano, pelo sobrenatural, pelo místico. Um fascínio que, segundo o texto, muitas vezes vira produto, vira comércio e desvia o foco do principal. E essa atração pelo sobrenatural, o texto diz que é uma tendência humana forte mesmo, talvez hoje mais ainda, né? É o que sugere. Fala que a literatura que mais vende, muitas vezes, explora esse lado místico, mesmo que, para a fonte, a qualidade literária seja, assim, questionável. Mas a crítica fica mais ácida quando mira o que é vendido como literatura cristã. Ah, sim. A afirmação é bem direta. Diz que uns 80, 90% disso aí, na visão da fonte, não traz o verdadeiro evangelho. Seria mais um cristianismo nominal, histórico. Sim, e a análise de por que isso vende tanto é o ponto central da crítica deles. A fonte sugere que essas obras muitas vezes prometem resolver dores, dramas, sabe? Apelam para quem busca soluções rápidas para problemas materiais. Tipo um. Um Deus quebra-galho é o termo coloquial que o texto usa. Isso é colocado como o oposto do que a fonte vê como a necessidade real, a solução de Deus para o nosso estado espiritual, para a nossa necessidade de redenção, de conexão com Ele. Então, a grande diferença que a fonte faz é entre buscar a misericórdia, a graça de Deus, dentro do que ela chama de canais escriturísticos, Isso. e outras buscas que ela já taxa de forma bem negativa, né? Exatamente. Esses canais escriturísticos, quer dizer, dentro dos limites e dos jeitos que a própria Bíblia ensina, na visão do autor, são o caminho certo. O que sai disso é classificado com palavras fortes: misticismo, ocultismo, barganhismo, até golpismo religioso. Nossa. É. A fonte meio que agrupa tudo isso como desvio, como exploração da necessidade humana fora da verdade bíblica. A crítica é que muitos desses livros parecem mais manual de autoajuda, ou até livro de encantamento, sei lá, do que ensino bíblico sólido. E a acusação final é pesada. Promoveriam um endeusamento do homem sem Deus e sem a verdade, uma autonomia que não existe. Essa crítica toda à literatura, às motivações, é um pano de fundo importante. Mas aí leva para a questão central. Se essa é a crítica ao cenário de hoje, como a fonte define o que seria a profecia autêntica? Especialmente com esse frenesi todo que ela descreve na busca por profetas e previsões. Olha, a fonte faz uma distinção bem clara aí. Argumenta que essa busca popular, meio generalizada por previsão, por orientação sobrenatural, acaba misturando as coisas. Confunde a profecia, no sentido bíblico que o texto defende, com práticas que parecem mais adivinhança, sabe? Prognóstico para interesse humano, terreno, resolver problema de dinheiro, de amor, essas coisas. E é nessa mistura que está o perigo, segundo a fonte. Precisamente. O texto argumenta que é dessa combinação, de um lado, o desespero real das pessoas por resposta, por solução na vida, né? E do outro, o que a fonte vê como desonestidade religiosa mesmo de alguns que exploram isso. É daí que vêm as maiores distorções. Entendi. E essas distorções acabariam levando muita gente para uma ilusão de espiritualidade, para uma fé que, na visão do texto, não tem base real nas escrituras. É aí que a definição bíblica de profecia vira o eixo de tudo, imagino. Como a fonte define isso, então? Incisivos do texto.
A fonte delimita o propósito da profecia bíblica de um jeito muito específico. Ela se baseia em 1 Coríntios 14, versículo 3, Uhum. que diz: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E a fonte bate nessa tecla. Só essas 3 finalidades. Ponto. Esse é o critério fundamental apresentado. Então, o ponto-chave que a fonte martela é: profecia bíblica genuína, foca no interno, no espiritual, edificar a fé, exortar para viver direito e consolar na dificuldade. Qualquer coisa fora disso, para a fonte já é suspeito. Exato. E isso bate de frente com muita coisa que a gente vê hoje, né? Totalmente. O contraste é direto. A fonte descreve profecias atuais que, em vez de cumprir essas 3 funções, acabam gerando o contrário. Desedificam, confundem, criam briga, ofendem, ou até levam ao desespero com previsão alarmista, acusação sem fundamento. A crítica é bem dura. Quão dura. O texto usa exemplos e linguagem forte para mostrar isso. Usa sim, a linguagem é forte. Chega a usar o termo alcoviteiros para descrever alguns desses profetas ambulantes. Sugere que eles se metem para tentar resolver problema dos outros amoroso, financeiro, emocional, sendo que eles mesmos seriam pessoas, digamos, desajustadas ou com motivações duvidosas. Puxa, E a comparação que faz é direta, provocativa. Compara essas práticas com as de ciganas cartomantes, necromantes, e pergunta, retoricamente, se isso ajuda o mundo, se resolve problema de verdade. a ideia implícita é clara. Na visão da fonte, isso está muito, muito longe do propósito original da profecia bíblica. Essa crítica geral é forte, mas a fonte também entra em exemplos específicos para sustentar o ponto, né? Aí eu acho que ela mexe num vespeiro, não? A questão do falar em línguas. Ah, sim. Aí a análise fica bem específica, bem detalhada mesmo. O texto aborda a glossolalia, o falar em línguas. Menciona que Paulo, quando fala disso, usa as palavras gregas lalon, glossé. E o argumento que o texto traz é que, gramaticalmente, contextualmente, essa expressão significaria línguas conhecidas, idiomas humanos falados na época, que alguém poderia entender. E a conclusão da fonte sobre isso é bem taxativa, então. Categórica. A afirmação no texto é: não existe único texto nas Escrituras que sustenta alguém falando em línguas de anjos ou em línguas estranhas no sentido de ininteligível celestial. É uma posição bem definida, baseada na interpretação linguística e teológica que a fonte adota. Ela diferencia o dom de línguas lá de Atos, que seriam idiomas estrangeiros entendidos, do fenômeno em Corinto, que Paulo tenta colocar ordem. Mas como essa interpretação lida com aquele trecho de 1 Coríntios 13, versículo 1? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Porque esse verso é muito usado justamente para apoiar a ideia de línguas espirituais, não humanas. Então, a análise da fonte mergulha nesse versículo. O argumento central é que a forma verbal que Paulo usa, ainda que eu falasse, que no grego é eanlalo, indicando uma condição hipotética, uma suposição, não descreve algo real que acontece, que eu falo. Ah, entendi. Pelo contrário, indicaria só uma possibilidade hipotética, se por acaso eu tivesse essa capacidade. Entendi. A ideia seria que Paulo está usando uma hipérbole, uma suposição extrema, para reforçar o ponto principal dele sobre o amor. Tipo, nem que eu fizesse essa coisa mais incrível ainda. Exatamente essa é a interpretação da fonte. O objetivo de Paulo, ao levantar essa hipótese, mesmo que eu pudesse falar todas as línguas humanas e até as dos anjos, seria mostrar que nem essa habilidade super extraordinária e hipotética valeria alguma coisa sem amor. Certo. A forma verbal usada, segundo a análise do texto, colocaria essa possibilidade no campo da suposição irreal, uma mera impossibilidade usada na retórica para exaltar o amor. Portanto, não seria uma confirmação de que existe ou se pratica o falar línguas de anjos. É uma leitura bem específica, bem assertiva de uma passagem que é complexa, né? Depois de analisar esse exemplo das línguas, como a fonte amarra tudo isso numa definição mais geral de profecia? Quais são as definições-chave que ela apresenta? A fonte volta para uma visão mais ampla, sim,
e oferece umas definições que reforçam aquela ideia central da soberania de Deus e do propósito da profecia. Primeiro, diz que profecia é a própria história humana conhecida, mas vista pela ótica de Deus, registrada e controlada pela onisciência dele. Ou seja, a história não como a gente vê, mas como Deus entende e dirige. Segundo, é a visão da história humana segundo a cronologia que Deus estabeleceu. E terceiro, é o desenrolar dos fatos humanos segundo a perspectiva e o plano de Deus, não a nossa visão limitada ou nossos desejos. Essas definições reforçam bem a ideia de um plano divino maior. E como elas conectam de volta com aquele propósito triplo que a gente já falou, edificação, exortação, consolação. A fonte explica mais como a profecia cumpre isso. Sim, o texto tenta conectar essas definições mais gerais com as funções práticas da profecia. Ele repete que a profecia, seja a revelação direta nos tempos bíblicos, seja a proclamação e aplicação da palavra escrita hoje, serve a 3 finalidades principais, e busca ilustrar com exemplos bíblicos para cada uma delas. Quais seriam? Primeiro, predizer eventos futuros. Aí, a fonte aponta para passagens como as bem-aventuranças no começo e as advertências no fim de Apocalipse, sabe? Que prometem bênçãos para quem lê, ouve e guarda a profecia. Isso indica um caráter preditivo para o futuro. Ok. Segundo, revelar fatos ocultos no presente. Como exemplo, cita a profecia de Zacarias sobre o papel do filho dele, João Batista, ainda bebê, revelando a missão futura. Ou o confronto de Paulo com o mágico Elimas, lá em Atos, onde Paulo revela a maldade do cara e anuncia um juízo na hora. Certo. E a terceira? E terceiro, ministrar instrução, consolo e exortação. Essa parece ser a função mais enfatizada para a igreja hoje. A fonte menciona o trabalho geral dos profetas do Antigo Testamento, tipo Amós, que denunciavam injustiça e chamavam o povo para se arrepender, instrução e exortação, né? E cita também exemplos do Novo Testamento, como Judas e Silas em Atos 15, que exortaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. E, de novo, 1 Coríntios 14, que várias vezes liga a profecia à edificação, exortação e consolação da comunidade. Fica bem claro que para essa fonte, essas 3 funções, prever o futuro sobre a soberania de Deus, revelar o oculto no presente para propósitos divinos e principalmente instruir, consolar e exortar a comunidade de fé, são o coração do que ela considera profecia legítima. Parece ser o critério principal que o texto usa para discernir as coisas. Sem dúvida, é o fio condutor de todo o argumento, o filtro que a fonte usa para avaliar tanto as histórias da Bíblia quanto o que acontece hoje, separando o que considera autêntico do que classifica como distorção ou engano religioso. E além de definir a natureza e o propósito, a fonte dá alguma orientação sobre como interpretar a profecia bíblica? Foi mencionado antes aquela distribuição de foco, Daniel com nações, Ezequiel com Israel, Jesus com o reino, Apocalipse com a igreja. Mas e os princípios gerais de interpretação? Como é que a gente aborda esses textos? Essa é uma parte crucial, né? Porque interpretar a profecia é famosa por ser complicado e gerar muita discussão. A fonte apresenta alguns princípios hermenêuticos, ou seja, de interpretação, que considera essenciais. Quais são eles? Primeiro, um ponto que contrasta com visões mais, digamos, esotéricas. A profecia bíblica não seria para ficar escondida, restrita a um grupinho de iniciados ou superespirituais. Pelo contrário, deve ser proclamada, crida, conhecida e entendida. Tem que ser estudada a sério como as outras partes da Bíblia. A ideia é de abertura, acesso, não de segredo. Isso já é uma abordagem bem diferente daquela que a gente vê em alguns movimentos proféticos, que às vezes falam muito de revelação exclusiva. Qual o segundo princípio? E um segundo trata da linguagem figurada, que é muito comum em profecia, símbolo, metáfora, alegoria. A fonte argumenta que essa linguagem, mesmo sendo simbólica, não é aleatória, indecifrável. Ela é reconhecível e dá para entender dentro do contexto bíblico histórico. O propósito não seria confundir ou esconder a verdade, mas sim realçá-la, deixar mais viva, mais fácil de lembrar. Ah, interessante. E um ponto importante que destaca é que as figuras de linguagem sempre apontariam para uma realidade literal por baixo. O símbolo não existe por si só, ele representa algo concreto. Quer dizer,
Mesmo aquele simbolismo todo de Apocalipse, por exemplo, teria referentes concretos para a gente decifrar, não seria só fantasia. Exato, essa é a ideia da fonte. Teria referentes concretos. E o terceiro princípio, sobre o tempo da profecia. A fonte enfatiza que a profecia bíblica não deve ser lida como uma sequência contínua, sem interrupção. Podem existir, e geralmente existem, grandes intervalos de tempo, séculos, até milênios, entre diferentes eventos profetizados na mesma passagem ou entre a profecia e o cumprimento final dela. Hum, Deus opera fora do nosso tempo, né? A analogia que o texto usa é de alguém olhando uma cadeia de montanhas de longe. A pessoa vê os picos altos, né? Os grandes eventos proféticos, mas não consegue ver os vales fundos e longos, os longos períodos de tempo que existem entre eles. essa imagem dos picos e vales é boa para visualizar essa ideia de intervalos, que podem ser enormes e a gente nem percebe lendo direto. Exige cuidado na hora de interpretar a cronologia. Tem mais algum princípio-chave? Sim, o último princípio destacado é o que a fonte chama de lei da dupla referência profética. A ideia aqui é que uma única passagem de profecia pode ter mais de um cumprimento na história. Pode ter um cumprimento inicial, parcial ou tipológico, servindo como um tipo, um prenúncio, num contexto histórico mais perto do profeta, Certo. e depois um cumprimento final, completo, escatológico, lá para os últimos tempos, muito depois. Essas referências duplas, segundo a fonte, serviriam como uma confirmação progressiva da palavra de Deus ao longo do tempo. Um exemplo clássico que sempre citam, né, embora a gente não saiba se esse texto usa, é Isaías 7,14 sobre a Virgem conceber, que teve um contexto na época de Isaías, mas é aplicado a Jesus no Novo Testamento. Então, recapitulando: profecia acessível para estudo, linguagem figurada com referente literal, possibilidade de longos intervalos de tempo entre eventos e a chance de cumprimentos duplos ou múltiplos. São como se fossem balizas importantes para quem vai estudar esses textos, né? São as ferramentas de interpretação que a fonte propõe para navegar nesse território que ela mesma admite ser complexo, mas não impossível de entender ou destinado só para especialista. Uhum. Bom, fizemos uma viagem intensa aqui pela perspectiva desta fonte sobre escatologia e o sobrenatural. Exploramos a visão dela sobre profecia bíblica como algo que vem da soberania de Deus e focado estritamente em edificar, exortar e consolar. Vimos a crítica forte ao que ela considera um desvio moderno para o misticismo comercial, para o engano religioso, incluindo aquela análise bem específica e assertiva sobre as línguas. E revisamos os princípios de interpretação que ela defende. Fica claro que é uma perspectiva com critérios bem definidos e uma postura crítica sobre muitas manifestações religiosas de hoje em dia. De fato. A análise que o texto apresenta é bem amarrada no argumento dela, né? Começa na soberania de Deus, define bem o propósito da profecia e aplica esses critérios tanto para ler a Bíblia quanto para avaliar o cenário religioso atual. A rejeição de práticas como falar em línguas não identificáveis e a ênfase nesses princípios de interpretação, como os intervalos e a dupla referência, pintam um quadro bem específico de como a profecia deveria ser entendida e vivida segundo essa fonte. É, sem dúvida, um contraponto a muitas expressões de fé populares hoje. Tá navegando nessas questões de fé, profecia, discernimento no mundo de hoje. E talvez uma questão final para deixar no ar, algo que sai da própria análise da fonte, né? Se a profecia bíblica autêntica, como este texto argumenta com força, deve ser aberta ao estudo, compreensível na sua essência, mesmo quando é simbólica, e voltada principalmente para esses propósitos espirituais de edificação, exortação e consolação dentro da comunidade de fé, como que a aplicação rigorosa desses critérios poderia impactar ou reformatar o jeito como as pessoas e as comunidades avaliam as várias vozes e alegações proféticas que disputam a atenção hoje em dia? Boa pergunta. É uma pergunta que ecoa o próprio pedido final que está lá no texto original, da Lucem Domine. Dá luz, Senhor. Um pedido por clareza, por discernimento, no meio de tanta complexidade e, às vezes, confusão nesse cenário espiritual.